Olá, meu nome é Gabriel Farias, fui pesquisador voluntário no projeto de iniciação científica da Universidade de Brasília, sob a orientação da professora Regina Del Castagni, no âmbito do projeto Uma História da Literatura Brasileira Contemporânea, a Narrativa. O título do meu plano de trabalho foi O Espaço de Formação em Torturado de Itamar Vieira Júnior. Os meus objetivos foi analisar a categoria espaço e a formação dos personagens, tanto na sua formação subjetiva como afetiva, como também as implicações sociais, culturais e políticas dessa relação para a formação de uma coletividade. O autor é o Itamar Vieira Júnior, ele é formado em Geografia, trabalha no INCRA, e o romance dele, Torturado, ganhou o prêmio Jabuti deste ano. O romance que eu trabalhei foi, a edição que eu trabalhei foi a de 2020, da Todavia, e na história se conta a, a história da Bibiana e Belonísia, que são duas irmãs negras que crescem no espaço rural, a fazenda Água Negra, no interior da Bahia, em meados do século XX, convivendo com as consequências do passado escravocrata e com o conflito agrário. A história começa quando uma das irmãs, no caso a Belonísia, perde a língua numa brincadeira com uma faca misteriosa que vai acompanhá-las durante toda a narrativa. O livro é dividido em três partes: Fio de Corte, Doutorado e Rio de Sangue, todas narradas por diferentes narradores, no caso a Belonísia, Bibiana e Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade do Jaré, um secretismo religioso de religiões africanas e indígenas. Bom, dos meus resultados, eu entendo que o espaço é a categoria foco pela importância política e simbólica que ela tem. Não só porque pelo direito à terra como usufruto, mas também é o que ela significa. Isso me levou a três grandes categorias: a terra como direito, a terra e o corpo, e a terra e o lugar do mítico. A terra como direito é muito importante porque as personagens vão tomar consciência do seu direito sobre a terra, a partir do que? Da observação do regime de morada e exploração do seu povo e da lembrança do passado escravocrata. A Bibiana, a personagem da primeira parte, vai tomar consciência disso e vai ser muito importante o impacto dela na formação da coletividade e, no final, na formação de um quilombo. O outro ponto é a terra e o corpo. Belonísia, a personagem que teve a língua decepada, ela tem uma proximidade muito forte com a natureza. Ela tem uma sintonia com a natureza que vai além de uma lógica capitalista de apenas lucro. Ela tem uma sintonia com a natureza. E um outro ponto importante sobre esse tópico é o impacto do patriarcado sobre o corpo feminino. No caso da Belonísia, ela tem uma reação sobre isso e não fica submissa, ela reage. E um terceiro ponto é a terra como lugar do mítico. A tradição e a memória ancestral vão acompanhar a formação dessas personagens negras que crescem vendo os pais e os seus ancestrais sobre o jaré. E também é muito importante a figura de Santa Rita Pescadeira e o resgate ancestral dessa personagem, que foi esquecida, mas retoma para solucionar os problemas do final do capítulo, do final do livro. Então, o romance ele é muito importante porque ele resgata a memória ancestral ao colocar duas heroínas negras no centro da narrativa, as quais simbolizam a resistência da mulher negra brasileira frente às injustiças do patriarcado, do racismo e do capitalismo, rompendo com as representações estereotipadas, as representações do negro bêbado, do negro violento, do negro bandido. Muito pelo contrário. O mutilamento da língua da Belonísia pela faca do colonizador representa o silenciamento da população negra e o trauma deixado pela escravidão no corpo e na mente do povo negro, de acordo com a interpretação que eu faço, articulando a teoria da Grada Quilomba de 2019. E o roubo da faca pela avó de Donana e a utilização dela para fazer a justiça, ou seja, no final em que elas assassinam o fazendeiro que a ameaçava a família e que mandou matar Severo, o marido da Bibiana, né, esse resgate ancestral, também na figura de Santa Rita Pescadeira, é a possibilidade de reação do povo negro frente às opressões no plano histórico. Isso me lembra uma citação do Manuel Rui, que eu coloco aqui, e do Sérgio Vaz, sobre o Oração dos Desesperados. Aqui algumas referências, agradeço pelo espaço e muito obrigado.